Estamos em mais um episódio do Dilemas de Mulheres Determinadas, esse podcast que começou só comigo e agora virou um podcast da Pinap. E eu prometi pra vocês que esse seria com a minha melhor amiga, mas tivemos um problema, ela teve um problema pessoal, e aí eu mudei a nossa convidada, e quem vai ser a segunda entrevistada no podcast do Dilemas de Mulheres Determinadas é ela, ninguém mais, ninguém menos do que a Di Menor da Pinap. Gente, foi a primeira vendedora online da Pinap, ela entrou na Pinap exatamente com 18 anos. Débora está se formando em assistente social e hoje é minha menina Débora, minha Di Menor, que eu vou entrevistar. Débora, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, estou muito feliz, nervosa, mas feliz. Mas eu vou me soltando. Como de praxe, eu anotei aqui as perguntas aqui no meu WhatsApp. Minha menina Nara mandou aqui, minha diretora. Aí qualquer coisa, se eu esqueci, ela fala aqui no meu ponto. Vou já começar a fazer a primeira pergunta para minha menina Débora. E assim, a Débora foi realmente a primeira vendedora online da Pinap. E ela não era só vendedora online, ela cuidava do Instagram também. Então, ela cuidava do Instagram, respondia os directs e ainda realizava as vendas no WhatsApp. Então, Débora, levando em consideração que você foi a primeira vendedora da Pinap, como é que foi desbravar esse território de uma empresa nova? Uma empresa que quando tu entrou, a Pinap não tinha nem um ano, né? Tinha não. Eu entrei em junho de 2018. Eita, tu lembra? Lembro. Eu lembro quando minha carteira foi assinada, eu lembro de tudo. Eu entrei em junho de 2018, a Pinap tinha começado no Bazar do ano passado. Foi 2019, não foi não? Acho que foi 2019. Não, 2019. Foi 2019. Em junho de 2019, isso. A Pinap começou no Bazar de 2018. Isso, foi. Isso. E foi muito legal. Eu fui, assim, achando que eu não ia entrar, porque era uma loja no Maraponga e todo mundo dizia que lá no Maraponga só trabalhava quem já era de lá. Mas como era uma loja nova e tudo. Mas eu acho que eu comecei a trabalhar na Pinap foi muito Deus, assim. Foi várias coisas que ocorreram pra mim estar lá. E foi muito legal, e tanto a experiência profissional como pra minha vida também. Porque como eu fui a primeira vendedora online também, eu cuidava do Instagram, foi aí que eu comecei a ver esse meu lado, entendeu? De gostar de rede social e tudo. Porque a Pinap não tinha muito isso da gente aparecer no Instagram. Eu me lembro que na minha humilde cara de pau, eu que comecei a gravar os vídeos. Todo dia de manhã eu aparecia, dizendo bom dia, gente, a loja abriu e tudo. E isso foi despertando um lado meu também que até então eu não sabia que existia, que é gostar de câmera, gostar de gravar vídeo e tudo. Que é uma coisa que eu levo pra minha vida até hoje, entendeu? E aí foi um divisor de águas, assim, pra mim, começar a trabalhar aí nessa função também. Obrigada, inclusive, por ter aceitado o desafio, né? Porque foi um desafio. Foi. E aí, ó, depois da loja física e do atendimento digital, tu resolveu sair da Pinap, né, e mergulhar no mundo novo, né? Tanto de ter o teu próprio negócio, mas agora a gente vai falar dos eventos. O que te motivou a mudar completamente, sair de vendas, um horário de 44 horas semanais, que era de dia para ir trabalhar à noite? Como foi essa mudança? De começo, assim, o primeiro foi assim, quero mais dinheiro, entendeu? Que parece que quanto mais ganha, mais gasta. E a Raíssa me conhece, sabe que eu sou uma pessoa bem consumista. É cara, viu? Entendeu? Sou cara. E trabalhando num shopping, pelo amor de Deus. Aí, no começo foi isso, só que eu comecei a gostar. Eu comecei a gostar de trabalhar na noite. Tipo, que é legal, você tá numa festa, o seu trabalho é numa festa, entendeu? E eu gostava das pessoas, gostava do trabalho em si. E isso foi fazendo com que eu continuasse, entendeu? Com que eu ficasse. Tanto que eu comecei a me desdobrar entre trabalhar de dia e trabalhar de noite. Que no começo foi assim, né? Como vocês muito sabem. Me lembro que muitos sábados, a Raíssa me ligando, cadê tu me abrir a loja aí? A Débora ficava com a chave, só que ela trabalhava sexta até de manhã. Aí, às vezes, eu acho que ela... Não, vou tomar um banho e vou só sentar aqui na cama pra descansar um pouquinho. Porque se sentar na cama, virava 10 horas da manhã. Socorro! Mas no final dava certo. No final dava certo, graças a Deus. E assim, para além de trabalhar à noite, a Débora também hoje empreende. Ela tem um negócio de lanches. E assim, todo mundo sabe que trabalhar com comida não é fácil. É difícil, não tem várias camadas de dificuldade. Primeiro que é um item perecível. Segundo que é algo que depende muito do gosto do outro, até muito mais do que roupa.
Porque tempero às vezes agrada a família inteira, mas tem uma pessoa da família que não gosta. Então realmente é muito desafiador. Então qual foi o maior dilema que tu enfrentou nessa nova fase de empreendedora? Foi mais relacionado ao público, aos desafios, porque quem nunca empreendeu não faz a menor ideia do que é empreender. Fala pra mim qual foi o teu maior desafio. Eu não vou ser hipócrita, eu trabalho com a minha mãe. Então isso me dá assim, uma facilitada muito grande, que nem todo mundo tem essa sorte, né? Sim. Então a minha mãe assim, é meu maior apoio, como sempre foi, né? Então como eu faço com ela, essa parte de trabalhar com comida é com ela. Ela que cozinha e tal. Eu trabalho mais na criação de embalagem, eu que crio um nome, mais essa parte assim. Mudou muito desde a ideia que eu tive, que foi ao sair da Pinap, ao que é hoje em dia. Na minha ideia principal, a gente ia trabalhar mais só com lanche, sanduíche, essas coisas de vender no shopping, que foi como eu comecei, e fornecer para escolas, essas coisas. Hoje em dia, a gente uniu os meus dois trabalhos, que é a comida e os eventos, entendeu? A gente acabou unindo uma coisa à outra. Então, hoje em dia, a gente trabalha mais fornecendo comida para eventos. Por exemplo, eu trabalho em casa de festa, né? Boate. Então, esses funcionários que trabalham nessa boate, eles comem. Eu forneço essa janta para esses funcionários, como de outras casas também. Eu trabalho em evento fora essas casas fechadas. Eu forneço lanche para os funcionários e para as pessoas que vão para essas festas, porque são festas que tipo duram 16 horas. Meu Deus. Entendeu? Então as pessoas nessa festa muitas vezes vão comer, então a gente fornece também. E a gente está começando com outras coisas também. Evento de luta, a gente está trabalhando em cantina e tudo, então a gente está ampliando mais para esse ramo de eventos. Entendi. A gente está migrando. Agora, falando mais do pessoal, né? Você é muito conhecida pela personalidade forte, muito forte. E aí, isso de alguma forma te ajudou ou atrapalhou em algum momento nessa tua trajetória do teu negócio próprio? Ajuda e atrapalha, né? No meu próprio, hoje em dia, não atrapalha tanto. Mas quando não era meu, já atrapalhava mais. Uma coisa que eu levo isso pra minha vida, que o seu Jandro me disse uma vez, que é verdade, eu tinha muito um discurso de usar o meu jeito e justificar, mas eu sou assim, entendeu? E não é bem assim, eu tenho uma personalidade, mas ninguém é obrigado a me aturar. Então a gente tem que ir controlando certas coisas. E eu levo isso pro meu empreendimento, entendeu? É meu, então, querendo ou não, quando é nosso, hoje em dia eu entendo que a gente tem que ter um cuidado maior. É diferente quando é nosso e quando é de outra pessoa. Então, atrapalhar ajuda, porque a minha personalidade me faz saber lidar melhor com as coisas grande pra mim. Então, hoje em dia é mais fácil pra mim, não me atrapalha tanto, que eu já sei lidar. E acaba que como você... Querendo ou não, o meu marido, ele é mais... Eu sou mais o coração e o Jandro é mais a razão da Pinap. Quando você tem, como uma escola, uma pessoa que é muito... Como é que eu posso falar? Porque eu vejo o Jandro como uma pessoa que ela é muito certo, assim, é o que ele tá dizendo e assim, se você tá dizendo que não é, você vai ter que provar que não é, como ele tá falando. Sim. O caminho é esse aqui. Não, mas eu acho que assim é melhor, certo? Pois me prova aí, pode fazer, faz aí do teu jeito que a gente vai ver. Então, quando você tem uma pessoa assim, que é muito confiante do que ela tá dizendo, que confia no processo que ela criou, eu acho que fica fácil de você aprender. Eu, inclusive, aprendi muito, porque você que me pegou no começo, sim, você sabe que eu era totalmente diferente de como eu sou hoje. Então, eu imagino pra ti como é que não foi, né? Porque o ensinamento era muito mais direcionado, tanto no atendimento como se comportar. Então, eu realmente imagino que quando você tem uma pessoa que é como se tivesse o caminho já traçado, é como se essa pessoa já tivesse ido e voltado por aquele caminho, sim, várias vezes. E aí, quando você trabalha com uma pessoa como essa, realmente é mais fácil você absorver como botar o seu negócio pra frente. E eu tive os dois lados, como tu disse, o Jandro, ele é mais razão e você é mais coração. Então eu tenho essas duas metades, entendeu? Eu sei
não tanto ainda, porque eu só tenho 24 anos, Sim. mas com certeza, diferente de quando eu tinha 18, eu consigo ter um discernimento melhor das coisas. Então, hoje em dia, eu sei discernir quando eu tenho que ser mais razão e mais prática, e sei quando eu tenho que deixar isso de lado e usar mais meu coração. A gente também tem que saber medir as coisas. Sim. E tua mãe, ela fica onde? Ela é razão, ela é coração, ela... A minha mãe é uma pessoa bem prática, entendeu? As pessoas acham, ela trabalha com a mãe, é muito fácil. Muito pelo contrário. Minha mãe, ela pega bastante no meu pé, briga muito comigo. Porque a gente acha que trabalhar com família é fácil. Não é. É muito mais difícil trabalhar com família. Principalmente com mãe. Que eu não posso falar o que eu quero pra minha mãe, né? Que eu não posso esquecer que ela é a minha mãe. Senão, minha filha, é um tapa que você passa 3 dias rodando. Então é difícil, mas a gente se dá muito bem. A gente se dá muito bem. A mãe da Débora é ótima. Eu conheço a mãe da Débora, ela é maravilhosa, a Silvia. Débora, como uma mulher determinada, com certeza você lida com momentos difíceis. Porque tudo que a gente se determina a fazer, existem desafios. Isso já te fez pensar em desistir de algum projeto ou não? Já me fez pensar. Porque a gente começa as coisas, a gente planeja e imagina que vai ser de um jeito. Só quando você vai fazer, é totalmente diferente, entendeu? Como eu falei, que eu planejei que fosse uma coisa e hoje em dia tá migrando para outra coisa. E vem aparecendo coisas na minha vida que tá fazendo eu mudar mais ainda. Eu tô com outros projetos também pro próximo ano. Eu estudo também, então eu tô com um projeto de fazer um intercâmbio. Então eu sei que se eu fizer esse intercâmbio, tudo na minha vida vai mudar. Não fala muito que é pra acontecer, não. Deixa guardado. E tudo na minha vida vai mudar. Então assim, eu vejo que várias coisas vão aparecendo no seu caminho que você fica, meu Deus, eu planejei uma coisa e hoje em dia a minha vida tá totalmente diferente, entendeu? Várias coisas. E nos 30 é pior, viu? Eu digo muito, a mudança dos 20 pros 30 é sinistra e é muito. Eu não sei dar dos 30 pros 40, mas... E parece que tudo acontece ao mesmo tempo, entendeu? Vários planos acontecendo ao mesmo temo. E a gente, meu Deus, o que eu faço? Socorro! E aí, Débora, assim, ser comunicativa sempre foi algo muito forte teu, né? Como que essa habilidade te ajudou nas vendas na Pinap e em outros lugares, porque você não trabalhou só na Pinap, e como isso também te ajudou nos eventos? Porque hoje, querendo ou não, mesmo que você não venda diretamente, é uma venda. Você tem que ser simpático, tratar bem. Então, como que isso te ajudou? Eu acho que a comunicação é o meu ponto mais forte. Eu acho que é o que me destaca, entendeu? Ser comunicativa. Eu pensei que tu ia dizer que era ser bonita, porque se tem uma pessoa que se acha bonita, meu amor, tá aqui. Inclusive, a gente vai falar de autoestima, viu? Mas isso aí não precisa falar não, porque é muito nítido. Então eu acho, voltando, eu acho que a comunicação me ajuda muito nisso, porque você trabalhar com vendas, um dos mais importantes é você ser comunicativo, entendeu? Ser bonita não me ajuda, né, gente? Se eu ver um rostinho bonito desse, ela não vai querer comprar. E em eventos também a comunicação é muito importante. No meu trabalho, ajudou muito nisso, de tipo, de eu colocar a cara a tapa. E eu acho que se eu fosse tímida e tudo, eu não teria feito muita coisa do que eu já fiz, sabe? E eu acho que a comunicação é meu ponto mais forte. Te abriu assim, muitas portas. Muitas portas, eventos, eu sou muito chamada muito por causa disso, porque eu sou muito comunicativa. Eu evolui muito desde que eu comecei a trabalhar. Antes eu era uma simples caixa, entendeu? Hoje em dia, eu já, com a pessoa que me introduziu, né? Eu já comando festa junto com ela, já chefio os setores, entendeu? Então, me ajudou muito a comunicação. E o período que eu passei na Pinap. Porque, fora a comunicação, hoje em dia eu sou uma pessoa que lida muito bem com coisas sistemáticas, sabe? E a gente acha que trabalhar em festa é só o oba-oba. E não é, entendeu? Como eu comecei a sair só do caixa, eu vejo hoje em dia como o sistema de uma festa funciona, desde a preparação até o funcionamento da festa em si, para tudo aquilo acontecer. Eu sei que existem sistemas para aquilo funcionar. E que eu aprendi muito na Pinap, com o seu Jandro. Já sabe, entendeu? O Jandro, ele é muito sistemático demais. Ele é o 5S em pessoa. O que é que tu acha que falta nas conversas sobre mulheres que decidem mudar o rumo profissional? Porque eu ia falar sobre isso, inclusive aí eu lembrei dessa pergunta. Porque nós mulheres, a gente não é ensinada a empreender, em momento nenhum. A gente é ensinada a ser acessório de homem, né? A gente cresce vendo filme de princesa e tal, e a maior realização da mulher é casar e ter um filho, e quando na verdade não é. Então, recapitulando aqui a pergunta, né? O que é que falta nas conversas para essas mulheres que decidem ir pro ramo profissional, abrir o seu próprio negócio? Qual é o conselho que você acha que se você tivesse tido seria melhor?
Ou algo que você recebeu, porque a gente conversou muito, você conversou muito com o Jandro, que você acha que todas as mulheres deveriam ter acesso, por exemplo? Eu acho que essas coisas vão começar a mudar, se Deus quiser, a partir da minha geração, entendeu? Eu, diferente de muitas pessoas, eu sempre tive uma base que me ajudou muito. Minha mãe sempre foi empreendedora. Então eu tive esse exemplo desde pequena. Minha mãe, de pouco tempo, ela trabalhou fora. Trabalhou muitos anos, mas desde que ela saiu, ela sempre empreendeu. Desde vender joia, vender lingerie e montar o próprio negócio. Então eu cresci vendo isso. Então pra mim foi diferente, porque eu sempre tive esse exemplo, entendeu? Então pra mim sempre foi uma coisa mais palpável, entendeu? Você empreender. Mas eu também não sou uma pessoa que vive nessa bolha e eu consigo enxergar as coisas fora disso e eu sei como é complicado. E é uma coisa que é um discurso que eu sempre tento manter ele vivo. De tipo, a gente não é ensinada a isso, entendeu? Porque eu também tive os dois lados. Eu tive uma mãe empreendedora, mas eu tive um pai muito complicado também. Que não bem conservador, muito, né? Conservador. Então eu falo muito sobre isso, sobre meu pai nunca quis me ensinar a dirigir, meu pai nunca foi uma pessoa que me incentivou a ser autossuficiente, entendeu? E eu sempre bati muito nessa tecla, que não, a gente tem que trabalhar, a gente tem... Você quer casar? Você quer ter filho? Tá tudo bem, é uma escolha sua, porque a gente tem que ter esse direito de escolha. Mas você tem que entender que não existe só isso, existe um mundo fora... Essa não é opção única, não é só obrigação, né? Isso. Então, trabalhe, entendeu? Estude, tenha ali a sua fonte de renda, porque se tudo der errado, você é uma pessoa autossuficiente. E eu tive muito essa experiência. Hoje em dia os meus pais não estão mais juntos e minha mãe nunca precisou, entendeu? Porque ela sempre foi uma mulher autossuficiente, ela sabe se virar. E eu acho isso extremamente importante, entendeu? Você não pode colocar a sua vida dependente de outra pessoa. Então, se tu pudesse dar um conselho para essas mulheres que estão, né, buscando uma coisa mais profissional ou abrir o seu próprio negócio ou até ir para o mercado, porque existem mulheres, gente, da minha idade que estão no primeiro emprego ainda, porque ou saíram da casa dos pais agora, ou porque viveram um relacionamento muito abusivo. Então, assim, se você pudesse falar, a mensagem, na verdade, seria tente, faça. É isso. Nada na vida é fácil. Nada. Então, até pra gente nascer é difícil, entendeu? Então, não tenha medo de tentar fazer alguma coisa diferente. Pode ser que dê errado e tá tudo bem. Você vai e tenta de novo, porque a vida é isso, é uma eterna tentativa, entendeu? Então, não desista e tente. E um conselho que eu dou pra minha geração hoje em dia, pra quando a gente tiver filho, a gente quebra esse ciclo, entendeu? Que às vezes eu vejo meninas, amigas minhas próximas, que já tem filhos hoje em dia, que parece que querem manter esse ciclo vivo, entendeu? E não, gente, a nossa chance é agora de quebrar esse ciclo. Para que as próximas gerações não passem o que a gente passa hoje em dia, entendeu? Então, por favor, ensinem diferente. Por favor mesmo. Como é que tu enxerga o equilíbrio, principalmente sendo dona do teu próprio negócio e sendo mulher? O equilíbrio entre a vida profissional e a tua vida pessoal, priorizando qualidade de vida. Porque eu acho que quando a gente abre o nosso próprio negócio, a gente acha que vai conseguir priorizar a qualidade de vida. A gente tenta, mas não consegue. Então, como é que tu enxerga esse equilíbrio? Onde é que tu encontra? Onde é que é o teu ponto máximo profissional? Onde é o teu ponto máximo de descanso? Eu só tenho 24 anos ainda, eu sou muito novinha. Então eu ainda não tenho as responsabilidades que outras pessoas têm. Eu não tenho filho, eu não sou casada. Então pra mim é mais fácil, digamos assim. E eu sei que não é a realidade de muitas pessoas. Então eu não me sinto muito confiante de falar sobre isso, entendeu? Porque é diferente, é outra realidade. E eu sei que essa não é a realidade, entendeu? É a minha, mas não é a maioria das pessoas. Entendeu? Eu sou muito novinha, eu acho que eu vou sentir mesmo isso mais futuramente. Hoje em dia eu não sinto tanto ainda não. Entendi. E se você pudesse dar um conselho para a Débora que estava começando lá no online da Pinap, qual você daria? Vai, entendeu? Porque antes de eu entrar na Pinap, eu fiquei indecisa. Eu tava em outro emprego, que era uma coisa mais certa, e na Pinap eu ia passar por um teste, entendeu? E aí eu fiquei naquela, eu até conversei com minha mãe, mas minha mãe nunca toma decisão por mim. Até ela disse assim, você que tem que decidir, porque se der errado, enfim, a culpa é sua. Aí, então, eu diria assim, vai, porque vai dar tudo certo, entendeu? Você precisa passar por isso. Tudo que vai acontecer na sua vida vai fazer com que você esteja nesse ponto. E eu não mudaria nada. Eu acho que
A PNAP pra mim foi uma escola, entendeu? Pra mim também. Com tudo, com os pontos positivos, com os pontos negativos, mas tudo me fez ser o que eu sou hoje, entendeu? Entendi. O que é que tu levou da PNAP pra vida? Tem algo que tu lembra, assim, em específico? Ou tem algumas coisas? Muitas coisas, que até já fui citando. Essa questão da organização, de ser uma pessoa mais sistemática, de empreender também. Eu aprendi muito vendo vocês dois, você e o seu Jandro. Tudo, acho que passei quase 5 anos aqui na PNAP e tudo foi aprendizado. A lidar com clientes, que hoje eu continuo trabalhando com clientes, isso eu aprendi aqui. O meu amadurecimento foi na PNAP, porque eu tinha 18 anos, eu era menina velha, por isso que meu apelido era de menor. Porque parecia uma criança, era um bebê. Era mesmo. Então, eu evoluí dentro da PNAP, bem dizer, essa girada de chave da adolescência para virar vida adulta, eu tive na PNAP. Então, tudo que eu aprendi muito foi em relação à experiência profissional foi na PNAP. Foi o meu único emprego, bem dizer, que eu tive outras assim, mas o único mesmo foi a PNAP. E o que de negativo? Me diz uma coisa negativa e uma coisa positiva que você lembra até hoje da PNAP. Uma coisa negativa. O principal motivo de eu querer sair, não da PNAP em si, não foi da empresa, meu motivo. Foi porque eu não aguentava mais esse dia a dia de trabalhar aquelas 8 horas, sabe? O CLT, vamos ser incisiva. Eu não aguentava mais o CLT, tava me cansando demais, eu não aguentava mais aquela rotina. E eu ficava, tipo, aquilo não é pra mim. Eu tenho um certo problema de trabalhar pra outra pessoa, entendeu? Mas você sabe muito bem que eu trabalhei pra ela. Porque eu tenho o meu jeito de fazer as coisas. E nem sempre o meu jeito é o jeito da outra pessoa. Ou não é o melhor jeito. Ou não é o melhor jeito. Até porque eu sou uma criança, tenho muito que aprender ainda. Então, essas coisas me fizeram... Acho que esse foi o ponto negativo, mas que me fez aprender mais sobre mim, entendeu? Eu acho que não é isso, entendeu? Que a vida me espera. Mas que me fez aprender que numa situação, tipo, que eu preciso voltar a trabalhar pra alguém, que ninguém sabe o dia de amanhã, acho que hoje eu lidaria de uma forma melhor. Até porque hoje em dia eu sou a chefe, entendeu? Digamos assim. E o positivo? Tudo também, porque pra mim trabalhar na loja em si sempre foi ótimo. O ambiente sempre foi muito bom, entendeu? Sempre foi muito divertido. Eu acho que eu vejo outras lojas assim e é mais engessado, sabe? É um negócio mais engessado. Tem as suas coisas, mas para uma loja funcionar precisa de regras. Sim. E eu passei por essa transição na PNAP. Eu comecei a trabalhar na PNAP, era de um jeito. A Débora e começou, até eu sair era a gente outro. Afastava tudo, ligava o som bem altão e começava a dançar no meio da loja. Eu acho que por ter passado por tudo, talvez eu tive mais dificuldade. Sim. Eu acho que eu tive mais dificuldade. Acho que esse foi o ponto mais negativo. Que talvez se eu tivesse chegado do jeito que estava quando eu saí, tivesse sido mais fácil. Mas como eu cheguei era de um jeito e eu tive que passar por várias mudanças, eu acho que foi mais complicado. Porque eu tinha aquela lembrança. Poxa, mas não era assim, sabe? E hoje em dia é desse jeito. Eu acho que talvez foi um ponto mais negativo. São mudanças que são essenciais para o crescimento de uma empresa. E assim, quando você é líder, falando por mim, que hoje você sabe exatamente o que eu vou falar, a prioridade nunca vai ser você, a prioridade sempre vai ser a equipe. E para o bem-estar da equipe total, às vezes uma única pessoa acaba se sentindo prejudicada, né? Mas quando você é líder, o que vale é o bem-estar da equipe inteira. Eu acho que são mudanças que são essenciais, que daqui a pouco nos teus lanches tu vai fazer, porque tu vai ter auxiliar. Não, eu sei que tu tá falando, eu tô falando pra outras pessoas. Eu sei que as pessoas não entendem. Exato. Né? E outra coisa também que eu queria falar, assim, gente, a Débora não tem problema com CLT, tá? CLT não é um problema, não. Certo? Inclusive CLT é que garante férias, 13º, então não tenha raiva do formato CLT, é ele quem faz com que você tenha direitos trabalhistas. Mas para quem precisa de uma maior liberdade de horário, realmente PJ é a melhor opção. Até porque, gente, eu não só trabalhava, deixando claro, eu fazia faculdade, eu faço faculdade, eu comecei a trabalhar na noite, foi me deixando muito cansada, entendeu? E eu tive que optar, eu tive que fazer uma escolha. E pra mim, trabalhar na noite, tipo assim, uma coisa que eu aprendi a trabalhar na noite é pra quem gosta, não é pra quem quer. A gente acha que, mas é muito difícil, todo dia tá naquele... É porque você não trabalha de noite, meu amor. Porque se eu trabalho às vezes só 2 dias na semana e parece que eu trabalhei uma semana inteira. Então, assim, não é fácil, não é fácil.
É bom você ter o seu emprego. Gente, você tem noção de como é tranquilo você fazer seu trabalho e descansar ali e não ter que se preocupar com nada. Eu digo entendeu? muito que a paz de espírito do CLT não tem preço. Não tem. Realmente, você sabe que não importa o que aconteça, vai cair o seu salário da continha ali, né? Seu vale alimentação, seu vale transporte, o mundo pode desabar. E você vai ter o dinheiro, como na pandemia. Eu não tive preocupação nenhuma na pandemia. A Raíssa e o seu Jando se desdobrando para manter a empresa aberta. E eu tranquilinha lá fazendo meus atendimentos, sabendo que no final do meu eu ia receber meu Pix, meu filho, tranquila. Hoje em dia, meu filho, todo dia, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa que hoje tem que entrar. Entendeu? Que eu sei que dia 5 não vai cair um Pix na minha conta, inclusive saudades. Vamos agora pro finalzinho. O nome do podcast é Dilemas de Mulheres Determinadas, porque ele começou só comigo, e aí eu contava a minha semana e dizia um dilema que eu tinha que enfrentar nessa semana. Então, eu quero que você, como minha convidada, pense em um dilema que você enfrentou nos últimos dias, que você possa compartilhar com a gente como que você resolveu. Consegue lembrar? Essa semana... Pode ser dos últimos 15 dias, algum dilema, pode ser profissional, pode ser pessoal, algo que você possa compartilhar. É porque agora eu tô, como eu disse que eu quero fazer um intercâmbio, eu tô fazendo curso de inglês, né? Esse tá sendo o meu maior dilema, na verdade, ultimamente. Eu estou me sentindo uma burra, ultimamente. A gente se sente mesmo. Porque tá complicado, assim, porque você acha que você não vai aprender de jeito nenhum. Mas se te consola, depois que tu aprendeu o primeiro, tu aprende uma ruma bem rapidinho, todo mundo fala isso. Mas esse no momento tá sendo meu maior dilema. Aí é o curso de inglês. Que todo dia eu me sinto, meu Deus, eu sou burra, porque não é possível. Tantas pessoas falam e conseguem, eu não consigo aprender. Mas eu sei que vai dar certo, entendeu? Porque tudo é aquele negócio. Não tá dando certo agora, mas você vai continuar tentando. É porque você tentou pouco. Até dar certo. Não estou tentando o suficiente. Então o dilema da Débora é porque ela ainda não tentou o suficiente. Acho que é isso, que não é possível. Mas é isso. E o dilema de todo dia, como sendo empresária agora, é esse. Todo dia eu tenho que pensar em alguma coisa, porque o dinheiro tem que entrar, porque não vai cair do céu. As contas vêm, o dinheiro tem que vir também, né? E vem bastante. Parece que vem mais. Pois, Debs, muito obrigada. Certo? Você quer falar alguma coisa? Quer perguntar algo? Não, foi ótimo, foi super tranquilo. Estava um pouco nervosa. Mas como eu disse, antes de começar, no decorrer eu vou fluindo, né? Minha cara de pala vai aparecendo e vai dando certo. Foi ótimo. Espero que todos os convidados venham e se sintam muito bem-vindos, que é ótimo e vai ser um sucesso, tenho certeza. Já, meu filho, vai ter um grande estúdio, vai ser um negócio ao vivo, entendeu? E é sobre isso. Debs, muito obrigada. Eu que agradeço. É ótimo sempre estar com você. Obrigada a você também. E se você tiver sugestão de convidado, alguma pessoa que eu não estou pensando no momento, comenta aí. E vou tentar trazer a Raíssa na próxima semana, que é a minha melhor amiga de infância. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.